Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma entrevista formulada pelos alunos da Escola Municipalizada Roberto Santos para a esposa do escritor Luiz Galdino, Lúcia Camargo, né? Então, o projeto se deu através da Feira Literária e Gastronômica de Belo Campo, a primeira Feira Literária e Gastronômica de Belo Campo, e a fim de buscarmos um entrosamento maior entre o escritor escolhido para a nossa escola e os nossos alunos, a gente então buscou contato com a família de Luiz Galdino, hoje falecido, e prontamente eles se colocaram à disposição para falar um pouco mais de Luiz Galdino para os nossos alunos. Então, o que você vai ver a seguir vai ser Lúcia Galdino, esposa desse grande escritor brasileiro, e os nossos alunos nessa singela entrevista. Desde já, agradecemos muito a Lúcia Galdino pela disponibilidade e docilidade com a nossa escola, com os nossos alunos, e ter de pronto aceitado participar desse projeto que homenageia o seu esposo e homenageia esse grande escritor brasileiro, Luiz Galdino. Olá, Escola Roberto Santos, eu sou a Lúcia Camargo, viúva do escritor Luiz Galdino e homenageado dessa primeira feira literária e gastronômica do sudoeste da Bahia. Onde ele encontrava inspiração para escrever os seus livros? Oi, Isabela, tudo bem? Você perguntou de onde vinha tanta inspiração, para os livros dele. A maior inspiração do Luiz Galdino, acho que estava no amor incondicional pelos livros, Ele era apaixonado pelos livros, E por ser tão apaixonado, ele viajou muito pelo país, pesquisando a arte indígena, a arte rupestre, E uma outra inspiração muito forte na vida dele foi a vida dele, a história dele em Caçapava. Ele nasceu numa cidade do interior chamada Caçapava. E ele falava muito do rio Paraíba, da Serra da Mantiqueira, que contornava a cidade, das funcionárias da casa dele, que eram muito humildes, mas tinham muitas histórias, Então é uma memória muito rica. Qual foi o livro que o Luiz Galdino mais gostou de escrever? Oi, Rafael, tudo bem? Você perguntou qual era o livro que ele mais gostou de escrever. Para o escritor, acho que todos os livros são importantes, só que ele tinha um tema especial que ele amava com profundidade, que era a arte rupestre no Brasil. E para marcar essa fase importante, ele escreveu Itacoatiaras, uma pré-história no Brasil, editado em 1988, editora Rios. É um livro muito interessante e muita pesquisa. Com quantos anos Luiz Galdino escreveu seu primeiro livro? Tudo bem? Você perguntou com quantos anos ele começou a escrever o primeiro livro, Na verdade, em 1979, por aí, ele se inscreveu num concurso de contos. E ele escreveu uma historinha infantil, a primeira história dele que havia escrito, Ele ganhou o prêmio, E com o prêmio ele conseguiu fazer parte de uma antologia, os primeiros contos infantis. Daí só foi sucesso, E com o tempo ele foi sendo requisitado pelas editoras, foi publicando e hoje você sabe que ele tem uma carreira imensa, com 60 livros publicados. Qual era a comida favorita de Luiz Galdino? Bem, Nicolas, ele adorava comer comida simples, Arroz, feijão, bife, batata frita. E a Mariana, filha dele, fazia com o maior carinho, Também ele gostava muito de canjica, que era uma receita imbatível da Dona Eglantina, a mãe dele. E adorava um sagu. E gostava muito de comer. Eu vi que ele gostava de histórias indígenas. Foi quando que ele começou a escrever esse tipo de livro? E quantos livros ele fez? Oi, Débora, tudo bem? Ele tinha uma grande paixão pelos índios, E começou a escrever por volta de 1980 sobre esses temas. Porque ele era muito apaixonado, ele acabou pesquisando muito tempo. Ele viajou durante 5 anos do Rio Grande do Sul até a Amazônia.
e começou a conhecer melhor essas tribos, as nossas tribos, né? Por conta dessa experiência vasta nessa área, ele publicou alguns livros sobre esse tema. Sarungawa, que é o primeiro livro dele infantil, né, de 1982. Ele lançou também Terra Sem Males, que foi premiado com o prêmio Jabuti em 1985. Guarupi, que é uma festa no Xingu. E mitologia indígena sobre os mitos e as histórias indígenas. O que Luiz Galdino fazia quando terminava de criar um livro? Oi, Gustavo, tudo bem? Você perguntou o que ele fazia depois que ele acabava os livros, né? Ele de escrever os livros, na verdade. É um processo, né, para cada um. Alguns livros ele enviava diretamente para as editoras, porque tinha prazo curto, né, para serem publicados. Outros livros ele acabava pesquisando, mudando o texto, deixando assim de molho um pouco, né, as histórias, né, para uma futura publicação. Não havia uma fórmula, né, não havia uma receita. Quais eram as referências usadas por Luiz Galdino? Oi, Igor, tudo bem? É uma questão bastante ampla que você colocou, mas eu posso dizer o seguinte, depende muito do assunto, que ele pesquisava vários autores e lia vários autores. Entre eles, eu posso citar alguns nomes, é claro, para não ficar uma coisa muito longa e muito enfadonha. Eu posso falar do Luiz Câmara Cascudo, que ele leu bastante. Posso falar do Alberto da Costa e Silva, do Mircea Eliade e do Couto de Magalhães. É um exemplo. Evidentemente que há milhões de autores que ele leu e usou como ponto de referência nas suas obras. Você, como esposa dele, gostava do que ele fazia? Ele pedia sua opinião ou ajuda? Oi, Mirella, tudo bem? Você perguntou se eu gostava do trabalho dele, né? E se ele pedia minha opinião, eu ajuda. Na verdade, assim, eu adorava o trabalho dele porque era um homem extremamente disciplinado, concentrado, focado e um grande estudioso, um grande pesquisador. E é de admirar, né? O trabalho fantástico que ele desenvolveu durante todos esses anos, né? Eu fui muito feliz do lado dele em poder acompanhar essa carreira brilhante, né? Quanto à ajuda, não, nenhuma ajuda. Ele tinha isso como lei. Ele achava que todas as pessoas poderiam ver o livro, mas publicado, só publicado, tá? Qual foi a inspiração de Luiz Galdino para começar a escrever? Tudo bem? Você perguntou qual foi a maior inspiração do Luiz Galdino para começar a escrever. Ele sempre dizia nas entrevistas que ele não tinha a data certa, assim. Ele acha que começou a escrever quando estava na escola infantil da Dona Marocas, em Caçapava, né? E durante o primeiro grau, um leitor muito ávido, né? Muito grandioso, ele ganhou vários concursos de redação no Colégio Estadual de Caçapava. Acho que foi aí o início de tudo. Confesso que vivi uma das experiências mais maravilhosas da minha vida, né? Eu conheci o Luiz Galdino na agência Eureka de Publicidade, onde eu, ainda muito jovem, estava começando a minha carreira como redatora júnior e ele já era um grande diretor de criação. Aprendi muito com ele e só tenho a agradecer essa experiência linda. Como foi o início da carreira de Luiz Galdino? Oi, Amanda, tudo bem? Você perguntou como começou a carreira dele literária, né? Em 1979, como eu já havia dito anteriormente, ele participou de um concurso de contos, né? Foi premiado. Aí, com essa premiação, a visibilidade dele foi aumentando, as editoras começaram a chamá-lo para publicar. E o primeiro livro dele publicado foi O Tu Cruzeiro, um livro de contos. E em seguida também ele publicou O Príncipe da Pedra Verde. Qual o horário que ele costumava escrever? Oi, Esther, tudo bem? Você perguntou qual é o horário que ele escrevia.
Ele era bastante disciplinado, né? Quando ele não tinha uma palestra, quando ele não tinha uma viagem de trabalho, ele escrevia um pouco na parte da manhã e após o almoço ele ficava umas 5 horas no escritório dele, né? Muito disciplinado. E ele gostava muito de trabalhar nesse escritório, que é cercado de 3.000 livros, você imagina, né? Que delícia que é, né? E adorava a companhia do John, que é um dog francês fofo, que era muito amigo dele, muito parceiro. E o John ficava lá o tempo todo, do lado dele. Ele tinha alguma mania ou costume para encontrar inspirações, ideias ou até mesmo hábitos de escrita? Oi, Sara, tudo bem? Você perguntou se ele tinha alguma mania ou hábito de escrever, né? Acho que todo mundo tem, né? O Galdino, ele era uma pessoa que aderiu ao computador. Mas antes disso ele amava a máquina de escrever, ele adorava, ele tinha vários cadernos coloridos que ele escrevia à mão, depois passava para o computador. Muitas vezes ele pegava, anotava em guardanapos ideias, ou então em qualquer papel que poderiam fazer parte de um livro futuro. Qual foi o livro que ele mais demorou para escrever e quanto tempo demorou? Oi, Alana, tudo bem? Você perguntou qual é o livro que mais demorou para escrever e quanto tempo, né? Na verdade, o Luiz Galdino escreveu um livro muito importante em 2002, O Piaberô, os Incas no Brasil, sobre o caminho dos indígenas que começava no Atlântico e até o Pacífico, né? E era um período que antecedia em 1000 anos do descobrimento brasileiro, né? Muito importante. E com esse trabalho, ele ganhou o Prêmio Clio da Academia Paulista de História em 2004. Luiz Galdino deixou alguma obra ainda não publicada ou inacabada? Como acontecerá a continuidade do seu trabalho agora que ele já se foi? Oi, Tereza, tudo bem? Você perguntou se havia obras inacabadas, publicações, e o que será da continuação da obra dele, né? Sim, existem alguns textos inacabados, evidentemente, né? E a obra dele, ela continua sendo tocada sim. Os livros dele continuam sendo publicados por várias editoras brasileiras. Recentemente, a obra Policarpo Quaresma para as Crianças foi reeditado pela editora Paulinas aqui de São Paulo, um livro do Lima Barreto, contado por ele. Agora, quanto a outros projetos da obra, eu tenho vontade de fazer um Instagram oficial, uma adaptação do livro chamado A Vida Secreta de Jonas, da coleção Vagalume, para uma série de televisão, sei lá, streaming, né? E também eu tenho uma ideia que é bastante interessante e importante, né? Para um projeto de incentivo à leitura em comunidades carentes, com o nome dele, evidentemente. O que ele fazia no seu tempo livre? Ele apreciava outro tipo de arte? Tinha hobbies? Pois é, Vitor, tudo bem? Você perguntou o que ele gostava de fazer quando não estava escrevendo, né? E que tipo de hobby? Bom, o Luiz Galdino gostava de todo tipo de arte. A gente tinha uma vida muito intensa, cultural. Show, teatro, cinema, exposições, concertos, viagens. Mas tinha um hobby que ele apreciava muito, ele adorava comprar santos, né? E sempre que podia, quando a gente ia numa exposição ou numa feira de artesanato, no Embu das Artes, ele comprava um outro santinho para aumentar a coleção de arte sacra dele. Quais são as memórias que Luiz Galdino deixou? Como ele era nos bastidores, na família, com os amigos próximos? Qual era a sua personalidade? Oi, Vitor, tudo bem? Você perguntou quais são as memórias dele, como era o Luiz Galdino nos bastidores, com os amigos, com a família. Como um bom canceriano, né? Ele era um homem muito família, adorava a casa dele, adorava os cachorros. Ele teve 2 casamentos, 2 filhas, uma Juliana Galdino, atriz,
e a outra é a Mariana Galdino, que é uma executiva de marketing. 2 netos, a Giovana e o Theo. Ele era um homem bastante introspectivo, mas ao mesmo tempo era um grande contador de história. Fazia amigos fácil, tinha amigos de todas as idades, era muito agregador, era apaixonado pela vida, né? Agora, uma das grandes paixões dele, na verdade, era o time dele do coração Palmeiras, né? Ele torcia loucamente, participava dos jogos, ia aos estádios. Os livros que serão abordados na feira literária estão intimamente ligados às histórias das civilizações antigas. Ele gostava de história antiga? Existe algum motivo para ele escrever sobre essas histórias? Oi, equipe gestora da escola, tudo bem? Vocês perguntaram por que do gosto sobre civilizações antigas. Na verdade, Luiz Galdino era um grande historiador, né? Membro do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. E ele sempre foi muito interessado nessas culturas antigas, estudou muito, leu muito. Por conta dessa vasta experiência, ele foi convidado, né, pela editora FTD a encabeçar uma coleção de mitologia grega, né, que fez muito sucesso e continua fazendo muito sucesso, né. Entre os títulos publicados, eu posso citar alguns aqui, né, O Destino de Perseu, O Rapto de Helena, e também tem a Expedição dos Argonautas. Para finalizar, eu quero dizer do meu contentamento em participar da primeira feira literária e gastronômica do sudoeste da Bahia, como porta-voz do escritor Luiz Galdino. Meus agradecimentos à organização do evento, assim como a todos os professores e alunos que tornaram possível essa entrevista e esse trabalho. Parabéns, Escola Municipalizada Roberto Santos. Parabéns, Belo Campo. Sucesso sempre. Para finalizar, eu quero citar uma frase do livro Terra Sem Males, que representa bem esse momento. Deixo aqui meu coração e levo saudades somente da terra mais bonita que conheci. Luiz Galdino. Obrigada e até breve. Agradeço a você que assistiu à entrevista à Lúcia, esposa do escritor Luiz Galdino, pelos nossos alunos da Escola Municipalizada Roberto Santos, nesse projeto da Feira Literária e Gastronômica de Belo Campo. Aproveito também e convido você a ouvir o audiobook do livro Destino de Perseu, de Luiz Galdino, produzido pelos nossos alunos da Escola Roberto Santos, os alunos do 9º ano da nossa escola. Então, muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos na literatura de Luiz Galdino.